Olá, alunos queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Daniele, sou professora do terceiro ano da Rede Futuro VIP. Na nossa aula de hoje, faremos uma revisão para a avaliação final. Iremos rever muitos dos conteúdos estudados desde o início do ano. Revisão para avaliação final, parte 1. Unidade 1. Números ordinais. Os números ordinais indicam um número de ordem ou posição numa série. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e são representados também de forma abreviada. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e daí por diante. São muito utilizados em competições esportivas para indicar andares de edifícios, tópicos de uma lista, as partes de algo, artigos de lei, decretos, capítulos de obra, indicação de séculos, dentre outros. Os números ordinais acompanham os símbolos O, que é o masculino, ou A, feminino, as quais indicam a forma abreviada dos termos. Por exemplo, segundo ou segunda, lê-se segundo ou segunda. Desafio. Um passageiro entrou no terceiro vagão de um trem. Qual a ordem do vagão da frente e do vagão de trás deste que o passageiro está? Se o passageiro encontra-se no terceiro vagão deste trem, isso significa que o vagão da frente, o anterior, é o segundo vagão. E o vagão de trás, de onde ele se encontra, é o quarto vagão. Unidade 2. Subtração com troca ou reagrupamento. Subtração é uma das 4 operações matemáticas básicas, na qual, para cada 2 valores, um é subtraído do outro. Ou seja, uma quantidade é retirada de outra e o valor restante é o resultado dessa operação. Em uma subtração, os termos são conhecidos como minuendo, subtraindo e resto ou diferença. Em um pomar, haviam 932 maçãs para serem colhidas. 178 ainda estavam verdes. Quantas eram as maçãs maduras? Para descobrir quantas são as maçãs maduras, iremos utilizar a operação da subtração. Então, vamos subtrair. Vamos lá. 932 menos 178. Vamos fazer então a continha, crianças. 2 menos 8, não posso, porque 2 é menor do que 8. Então, terei que pegar um lá do 3, que ficará valendo de 2. E agora, eu tenho 12 menos 8, que é igual a 4. 2 menos 7, também não posso. Irei pegar agora um lá do 9, que ficará valendo de 8, e eu terei 12 menos 7, que é igual a 5. 8 menos 1, 7. E aí podemos descobrir que a quantidade de maçãs maduras era de 700
254. Unidade 3, dobro e triplo. Para saber quanto é o dobro de um número, basta multiplicar esse número por 2. E para saber quanto é o triplo, basta multiplicar esse número por 3. Um canil precisa de 260 quilos de ração para sustentar seus 25 cãezinhos. Como esse mês chegaram mais 25 cães, o canil irá precisar dobrar a quantidade de ração. De quantos quilos de ração o canil irá precisar? Para achar o dobro da quantidade de ração, iremos multiplicar por 2. Então, faremos 2 vezes 260. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. Coloco 2 e vai 1. 2 vezes 2, 4. Com 1 que foi 5. O canil irá precisar de 520 quilos de ração. Uma gatinha consumia 15 quilos de ração. Após o nascimento dos seus 2 gatinhos, a quantidade de ração precisou ser triplicada. Quantos quilos de ração passaram a ser consumidos? Se a quantidade de ração foi triplicada, então precisamos fazer 3 vezes 15. 3 vezes 5, 15. Coloco 5 e vai 1. 3 vezes 1, 3. Com 1 que foi 4. Passaram a ser consumidos 45 quilos de ração. Unidade 4. Horas, minutos e segundos. Um dia possui 24 horas. Uma hora é igual a 60 minutos. E um minuto é igual a 60 segundos. O relógio analógico, aquele de ponteiros, só apresenta números de 1 a 12. Isso é possível porque podemos dividir o dia em 2 períodos de 12 horas. Após o meio-dia, as horas são lidas da seguinte maneira: 13 horas é igual a 1 hora da tarde. 14 horas, 2 horas da tarde. 15 horas é igual a 3 horas da tarde. 16 horas é igual a 4 horas da tarde. 17 horas, 5 horas da tarde. 18 horas igual a 6 horas da tarde. 19 horas é igual a 7 horas da noite. 20 horas igual a 8 horas da noite. 21 horas, 9 horas da noite. 22 horas igual a 10 horas da noite. 23 horas é o mesmo que 11 horas da noite. E 24 horas é o mesmo que meia-noite. Esse é o relógio analógico, aquele de ponteiros, onde o ponteiro pequeno indica a hora, o grande indica os minutos e aquele outro mais fininho, vermelhinho, ele indica os segundos. Esse é o relógio digital e ele representa as horas
através dos números mesmo. Unidade 5. Composição e decomposição de números com 4 ordens. Observe o número 2456. Esse número é formado por 4 ordens. São elas: unidade de milhar, centena, dezena e unidade, onde o 2 corresponde à unidade de milhar, o 4 corresponde à centena, o 5 corresponde à dezena e o 6 corresponde à unidade. Podemos decompor esse número em ordens e fazemos assim: 2 unidades de milhar, 4 centenas, 5 dezenas e 6 unidades. Ou podemos decompor o número em unidades, onde fazemos dessa forma: 2.000 mais 400 mais 50 mais 6. Unidade 6. Adição e subtração. Operações inversas. Observe a situação a seguir. Heitor tem uma coleção de carrinhos. Ele está sempre tentando aumentar a sua coleção e, por isso, participa de vários jogos com seus amigos. Algumas vezes perde, outras ganha. Esta semana, ele participou de um jogo e ganhou um kit com 6 carrinhos. Agora ele tem 18 carrinhos. Quantos carrinhos ele tinha antes de ganhar o kit? Nesse problema, nós já temos o total de carrinhos que Heitor ganhou, que foi 18. Mas queremos saber quanto ele tinha antes de ganhar o kit com 6 carrinhos. Então, vamos utilizar a operação inversa. Vamos fazer 18 menos 6 para saber quantos carrinhos Heitor tinha antes. 18 menos 6. 8 menos 6, 2. 1, não tenho nada para tirar, fica 1 mesmo. Heitor tinha 12 carrinhos antes de ganhar o kit. Unidade 7. Algoritmo da divisão. O algoritmo da divisão é um método utilizado para dividir um número por outro, obtendo um quociente como resultado e algumas vezes um resto. O número que será dividido é chamado dividendo. O número pelo qual o dividendo será dividido é chamado de divisor. E o resultado dessa divisão é chamado de quociente. Observe o algoritmo a seguir. Vamos relembrar agora como realizamos o algoritmo da divisão. Vamos lá. Primeiro, precisamos observar se o primeiro algarismo do número pode ser dividido pelo divisor. Nesse caso, o número 1. Como o número 1 é menor do que 7, não podemos fazer essa divisão. Então, devemos iniciar a divisão pelo número 14. E fazemos 14 dividido por 7. 14 dividido por 7 é igual a 2.
Porque 2 vezes 7, 14. 14 menos 14, 0. Continuo a divisão, pois ainda tem o número 7 para fazer a divisão, para dividir. Então, abaixo 7 ao lado desse resto e continuamos. 7 dividido por 7 é igual a 1, porque 7 vezes 1, 7. 7 menos 7 é igual a 0. Agora eu encerro a conta, pois não tem mais número nenhum para ser dividido. Unidade 8. Metro, centímetro, milímetro e quilômetro. O metro, o centímetro, o milímetro e o quilômetro são as medidas de comprimento mais utilizadas. Usamos o metro para medir objetos pequenos, espaços como os cômodos de uma casa, móveis e outras coisas mais. Os centímetros são utilizados para medir pequenos objetos, como, por exemplo, cadernos, carteiras escolares, lápis e etc. Usamos o milímetro para medir objetos bem pequenininhos, como, por exemplo, um comprimido, um botão, entre outros. Já o quilômetro é muito utilizado para medir distâncias bem extensas, como, por exemplo, a distância entre bairros, municípios e cidades. Essas medidas são representadas pelos seguintes símbolos: metro, que é representado pela letra M, o centímetro, que é representado pelas letras, pela sigla, CM, milímetro, que é representado pela sigla MM, e quilômetro, KM. Vamos rever alguns dos instrumentos que são utilizados para medir. Aqui nós temos a trena, a fita métrica, a régua e o metro articulado. Unidade 9. Comparação de números com 4 ordens. Vamos comparar os números a seguir: 4.752 e 2.475. Os números acima possuem os mesmos algarismos, porém, como os algarismos estão em ordem diferente um do outro, eles apresentarão outros valores. Veja, o número 4.752 possui 4 unidades de milhar, 7 centenas, 5 dezenas e 2 unidades. Sua decomposição em unidades é 4.000 mais 700 mais 50 mais 2. Já o número 2.475 possui 2 unidades de milhar, 4 centenas, 7 dezenas e 5 unidades. Sua decomposição em unidades é 2.000 mais 400 mais 70 mais 5. Logo, o número 4.752 é maior que 2.475. Unidade 10.
adição e subtração, resolução de situação, problema. Na prateleira de uma papelaria há 426 materiais escolares. Deles, 120 são lápis, 246 são cadernos e o restante são borrachas. Quantas borrachas há na prateleira? Se temos o total de 426 materiais escolares, se 120 são lápis e 246 são cadernos, o restante serão borrachas. Mas para descobrir, faremos a soma dos lápis e dos cadernos. Após acharmos o total de lápis e cadernos, iremos subtrair do total de materiais para saber quantas são as borrachas. 0 mais 6, 6. 2 mais 4, 6. 1 mais 2, 3. Agora que descobrimos o total de lápis e cadernos, iremos subtrair de 426. 6 menos 6, 0. 2 menos 6, não posso. Pego 1 lá do 4, que fica valendo de 3. E agora eu tenho 12 menos 6, que é igual a 6. 3 menos 3, 0. Escrevemos as sentenças matemáticas e agora vamos dar a resposta. Há na prateleira 60 borrachas. E nossa revisão termina por aqui. Um beijão para vocês, crianças. Até a próxima. Tchau!